pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Viajando na Ciência. Eu sou a Tereza e hoje eu estou acompanhada aqui pelo meu gatinho da sorte, né? Que é o Tom. É o manequineco, né? Que quer dizer o gato que convida, lá do Japão. E ele está aqui conosco para abrilhantar aqui o nosso post e trazer sorte para mim e para vocês, claro, que estão aí do outro lado da telinha. Então se sintam muito bem-vindos. Vamos nos acomodando, que hoje nós temos também outro tema polêmico, que na verdade é a continuação, uma espécie de continuação da polêmica que eu trouxe lá no post passado, quando eu falei das estruturas anômalas encontradas na Lua, lembram? Mas hoje nós não vamos falar da Lua. Hoje não, hoje nosso foco muda. Eu e o Tom convidamos vocês para a gente conversar sobre estruturas anômalas em outro lugar, que vocês já viram aí pelo título qual é, né? Então, hoje nós vamos focar no planeta misteriosíssimo, vermelhinho, que é, né, na verdade, um símbolo aí de muito mistério, muita imaginação aí, que o pessoal gasta falando sobre ele, que é Marte, né? Nosso vizinho, ele é o nosso próximo vizinho, depois da Terra, é o primeiro planeta. E nós vamos falar sobre estruturas também anômalas encontradas em Marte. Então, gente, vamos lá, dá o joinha aí, dá o like para mim e para o Tom. Ajuda aí, ajuda o canal poder crescer firme e forte. Com a ajuda de vocês, a gente vai muito mais além. É isso aí. E, sem mais delongas, vamos partir aqui para Marte, né? Sem também esquecer, quem, por favor, não foi inscrito no canal ainda, se inscrevam, gente. Deixa o like, se inscrevam, para que vocês possam nos acompanhar de maneira assim, melhor, né? Receber as notificações, tem um sininho aí para apertar. Vamos lá, gente, vamos ajudar a gente na divulgação da ciência aqui no Brasil. Eu sei que eu sou um canal, né? Meu canal é um canal muito pequeno ainda, mas a gente tem que começar, né? De algum lugar. Tem canais ótimos aí brasileiros de divulgação científica, graças a Deus ainda tem já bastante. Mas vamos colaborar aí juntos, a gente faz crescer, né, esse trabalho bacana que é divulgar a ciência no Brasil. Em muitos países, né, a ciência ela tá assim, é algo de ponta, né, gente? E a gente tem que estar trabalhando em cima disso para as novas gerações e para a gente mesmo, né? Porque a importância da ciência está muito além do que a gente imagina. E ela faz parte hoje, principalmente atualmente, assim, do nosso dia a dia, né? Então, vamos começar aqui, gente, com o nosso planeta Marte, né? Eu trouxe meu livrão de astronomia aqui que eu tenho, que é um livro em espanhol, comprei aqui na Espanha, né? Onde eu moro atualmente. E tá aqui, né? O nosso planetão Marte aqui. Olha ele aí, gente. Esse é o planeta Marte, pessoal. Vermelhinho. Por que ele é tão vermelhinho? Por quê? Porque ele tem a superfície, né, boa parte da superfície dele coberta por óxido de ferro. É por isso que ele tem essa coloração sempre avermelhada. E nós vamos falar sobre o que está acontecendo aí em Marte que tem a ver com estruturas anômalas. Como assim? Não era só na Lua, gente? Pois é, gente, não é só na Lua, não. Espera aí que eu já vou começar aqui mostrando para vocês uma imagem que se tornou assim um símbolo dessa história marciana aí. A gente está falando em termos de estruturas, né? Que faz a gente duvidar que Marte é tão abandonado, tão, sabe, esquecido lá no espaço. Todo mundo acha que ele é um planeta morto, né? Astronomicamente, todo mundo já sabe que não há vida, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei dizer, gente. Em Marte não há nenhum tipo de vida que se provou até hoje, ou a NASA pelo menos que não. E eu quero mostrar para vocês essa aqui, essa figura emblemática, gente. Olha só que interessante. É um rosto humano que foi encontrado há muito tempo atrás, fotografado por uma parte, né, a parte aérea que tira fotos
seria, né, acoplada à sonda Viking. É uma sonda que foi assim lançada, gente, mais ou menos não, foi lançada na década de 70, 1975. E ela só conseguiu chegar em Marte em 1976. Ela levou quase um ano. Ela foi isso mesmo, foi lançada em agosto, só chegou em Marte em setembro de 76. E ela tinha duas partes, né? Que a parte que ficava aqui, sondava, né, toda a parte do solo, das rochas que ela encontrou aqui, né, em Marte, e tinha uma parte aérea que ia tirando as fotografias, principalmente a parte aérea, tirou muitas fotografias. Numa das fotografias, eles acharam esse rosto, na superfície de Marte. E isso aí, na época, gente, não vou dizer que causou alvoroço, não. Ela ficou esquecida durante bastante tempo. Aí, depois de alguns anos, acho que até uma década, ela veio à tona. E as pessoas falaram, ué, tem uma face esculpida lá na superfície marciana, gente. Que história é essa? Pois é, essa é uma das estruturas anômalas que nós encontramos lá em Marte. Então, aí vocês vão dizer, isso é história aí é de uma ciência verdadeira que nós estamos falando? Ou é de uma lenda? Ou é de uma conspiração, né? Uma teoria da conspiration? O que se trata disso aí? Pois é, gente, eu vou dizer para vocês, eu não sou contra quem tem lá suas teorias da conspiração, né? Eu acho até que tem umas assim, de repente, até algum fundo de verdade, que eu acho que sempre tem que analisar as coisas. Inclusive, eu acho que a ciência tem que ser isso mesmo, ela tem que analisar cada dado, né, que a gente encontra de esquisito, né, para ver se é verdade ou não. Porque ela não tem como saber, ela tem que pesquisar, né? Os pesquisadores científicos têm que fazer pesquisa. Na época eles não pesquisaram, gente, levaram anos. Até que um desses pesquisadores, uns engenheiros, sabe, de fotografia, que lidavam com essas questões fotográficas, eles resolveram analisar e descobriram que havia muita simetria. A NASA, quando questionada, disse que isso aqui era só um jogo de luz e sombra sobre a superfície de Marte, né? Que não era nada demais, ou uma pareidolia, né? Pareidolia é quando você olha um objeto que te lembra um outro que não tem nada a ver. Por exemplo, quando a gente olha a nuvem no céu, aí você fala, nossa, aquela nuvem parece um cavalinho, aquela outra nuvem parece um porquinho, sabe, essas coisas. Brincadeira até de criança. Então, mas isso aqui não é tão simples assim. Esses engenheiros de fotografia, na época, né, acho que foi na década de 80, começaram a pesquisar e descobriram, gente, como é que é isso aí? Como é que essa estrutura é apenas um jogo de luz e sombra, uma simples pareidolia, né? Um rosto humano, assim, de forma tão simétrica. Reparem como é simétrico os olhos, né? A posição do nariz, da boca, a parte do cabelo. Gente, é muito estranho, realmente. Aí vocês vão dizer, o que ficou provado disso? Na verdade, gente, isso aí foi, assim, pesquisado por muitas pessoas. Pessoas, assim, de renome científico. Não é pessoa da conspiração, não, gente. Pessoas que realmente se interessaram na pesquisa dessa imagem, né? Que a sonda Viking, foi a Viking 1, né? Tem a Viking 2 também. Isso que eu ia falar para vocês, foram duas sondas. E eles foram pesquisando. Afinal, o que essa imagem é? Foi o próprio planeta que esculpiu a natureza, né, de Marte, geológica de Marte? Gente, isso aí até hoje é algo que ninguém tem muita explicação, sabem? E não foi só isso que provocou, né, vamos dizer assim, esse burburinho científico sobre anomalias marcianas. Eu trouxe um livro aqui para vocês, só para terem uma ideia. É um daqueles livros também que eu estava com... tem nesse livro aqui que eu estava usando da outra vez, né? Que é o Dark Mission, lembram? Eu trouxe esse livro para vocês para falar das anomalias que existem na Lua, mas tem aqui também sobre as anomalias marcianas. Inclusive tem essa foto aqui nesse livro, aqui do rosto, né? Da cara de Marte, aqui na Espanha eles falam La Cara de Marte. Então, gente, e esse livro aqui, ele também vem com a cara de Marte aqui. É um rapaz, aí eu vou dizer para vocês,
esse aqui do livro, esse rapaz aqui, é o M.J. Craig, tá? É um livro em inglês que é Secret Mars, The Alien Connection. Então, o Marte Secreto, né? Conexão Alien. Claro, né, gente? É um título sugestivo, que fala, né, sobre talvez, será que houve uma civilização alienígena em Marte algum dia que nos conduziu agora a essa situação de encontrar, né, várias coisas anômalas em Marte? Isso aí ninguém sabe até hoje, gente. É uma dúvida que é questionada pelo autor desse livro, que ele não é um cientista, vamos dizer assim, formado em nada, né? Na verdade, ele é um pesquisador autônomo que resolveu juntar, sabe, as coisas, os dados e escrever esse livro. Aqui a cara de Marte aqui nesse livro também, para vocês verem. Olha aqui. Estão vendo? Então, gente, e ele também, né, resolveu entrar fundo nessa pesquisa. Porque, na verdade, gente, não é só esse rapaz aqui, não. Tem um monte de gente, sabe, que não são cientistas e que pesquisam fotografias da NASA, que estão no site da NASA. Qualquer pessoa pode ir lá e, vamos dizer assim, procurar essas fotos, tanto na parte da Lua quanto de Marte. E você começa a descobrir que tem uma série de coisas estranhas na superfície marciana. Inclusive, gente, tem até um vale lá que eles chamam de Vale das Pirâmides. Tem estruturas em forma de pirâmide em Marte. Pois é, para vocês verem. E também tem uma parte lá de Marte onde a gente vê, essa aqui já é uma estrutura que eles tiraram uma foto, só para mostrar que Marte já teve, olha aqui os canaizinhos aqui, olha, como se fosse um antigo rio, né? Porque a própria NASA, com os estudos dela, chegou à conclusão, até hoje, né, gente, estou falando de uma coisa até atual, que eles não encontraram ainda vida, sinal de vida mesmo, que eles possam provar, comprovadamente não tem, embora eles desconfiam, pelo que eles viram ali até hoje em Marte, que Marte, gente, já teve, vamos dizer assim, um ambiente parecidíssimo com o da Terra, por incrível que pareça. Inclusive, né, tinha céu azul, ele era até mais azulado, porque havia água em estado líquido. Até hoje eles só sabem que existe água em Marte, sim, somente nas calotas polares, né? Sob forma de gelo. Porque as temperaturas em Marte, gente, nossa, é super frio. Marte é super frio, longe já, né, do Sol. E ele também é um planeta, gente, Marte, que não tem uma vida assim geológica mais, assim, assim, né? Não tem vulcão, não tem terremoto, não tem. Eles dizem que não tem nem assim campo magnético. A própria estrutura como se diz, da atmosfera marciana, ela é muito tênue, muito fina. E ela é mais feita de gás carbônico, gente, CO2, né, que dificulta, né, para os organismos que possam precisar respirar de oxigênio, né? Mas existem muitas evidências no solo marciano de que houve alguma coisa ali, gente. Ela nunca foi assim, tão deserto como a gente imagina. E nesses livros aqui, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente encontra muito disso, muito mesmo. E aqui está mostrando também, olha, vou mostrar para vocês. Essa daqui é como seria aqui o lago marciano e o lago da Terra. Olha só como tudo é bem semelhante, né? Ou seja, parece que tiveram realmente lagos lá, rios. E lá, inclusive, tem muitas montanhas. E tem a montanha mais alta do nosso sistema solar, que se conhece até hoje, né, gente? Né? Que é o Monte Olimpo, né? Acho que é isso mesmo, Monte Olimpo. É a montanha mais alta do sistema solar que está lá na superfície marciana. E deixa eu ver aqui que eu marquei aqui para mostrar para vocês, que é muito interessante. Tem um campo lá em Marte, gente. Olha aqui, aqui lembra aqui também, olha. Olha aqui, olha só. Olha que fantástico. Né? Uma estrutura também levemente piramidal. E olha, são muitos detalhes
Se alguém se interessar, depois eu volto novamente aqui e eu mostro a vocês com mais detalhes as estruturas que existem lá em Marte, né? Hoje eu vim falar só, basicamente, para vocês terem uma ideia de que lá em Marte, provavelmente, gente, bem provável que, vamos dizer assim, houve talvez vida. Assim, não agora, mas num passado muito, muito remoto. Isso a própria NASA já falou sobre isso. Há evidências, né? Eles estão procurando, porque eles não podem expor algo que eles não têm certeza absoluta. Mas pelos que os cientistas, né, que estão envolvidos nisso aí, eles falam sobre isso, né? Há muitas evidências em Marte sobre uma possível vida lá em Marte. Não como a gente está dizendo, né? Como fosse aqui igual do planeta Terra. Mas quem sabe, gente, até bem semelhante. Nós não sabemos, né? Então, existem aqui em Marte muitas estruturas estranhas, gente. Muitas estruturas estranhas que se assemelham a coisas que existem aqui no planeta Terra. Depois eu trago novamente para vocês mais dados sobre isso, porque hoje eu só vou fazer esse post assim bem simples, só porque eu queria que vocês refletissem e pesquisassem, sim, sabe? Cada um que está interessado, a gente pode entrar até no site da NASA e procurar lá. Só que se você perguntar, existe vida em Marte? Eles vão dizer sempre que não tem provas de vida, até hoje, né? Eles falam que até hoje não tem. Não há comprovação real de que existe vida em Marte. Dessa forma, assim como a gente conhece. Não sei se existem outras formas. E eu ia falar para vocês, eles acharam um meteoro, sabe? Dizem que é de Marte. Eles comprovaram, parece que é de Marte. Que caiu na Antártida há muitos anos atrás, milhares de anos, eu acho. E pela análise no microscópio eletrônico, interessante isso, existe essa possibilidade, através dessa análise feita através do microscópio eletrônico, de que há indícios de uma provável vida microbiana. E como vocês sabem, lá em Marte eles estão pesquisando muito com aqueles robozinhos, né? Os robozinhos motorizados, que são os rovers, né? Eles vão pela superfície marciana, fazendo a pesquisa aí do solo, principalmente sobre o solo e as rochas. Mas quando duas vikings que estiveram lá, né? Elas foram para Marte para pesquisar sobre a vida, sobre a possível existência de vida, ou pelo menos, né, ter algum indício. Não, até hoje nunca encontraram. E elas, né, já não existem mais, o funcionamento delas já não está mais valendo. Mas os rovers, eles estão lá, né, coletando ainda dados para ver se encontram algum indício, né, de vida marciana. Aí vocês vão perguntar, tá, tudo bem, mas e aí? Como é que faz? Eles gastam esses bilhões, sei lá, de dólares para mandar a coisa para Marte? Gente, vocês estão vendo aí essa história da corrida espacial. O próprio Elon Musk, né, fala, né, grande projeto dele, de levar a humanidade lá em Marte, de talvez um dia, quem sabe, eles construírem uma base marciana que a humanidade possa ocupar, né, nesse nosso vizinho, né? Esse nosso vizinho vermelhinho. Quem sabe, gente? Quem sabe? Pode ser, né? Eles estão fazendo muitas pesquisas sobre isso. São as novas fronteiras que a humanidade tem aí, né, pela frente. Vamos dizer assim, são desafios, grandes desafios, né, gente? Porque Marte está longe pra caramba ainda da gente. Mas o povo está confiante que uma hora chega lá. Vamos torcer, né? Vamos torcer aí para os cientistas, quem sabe? Quem sabe lá em Marte a gente possa encontrar uma maneira lá, né, de ter uma vida realmente, habitar, colonizar Marte e, quem sabe, fazer uma vida até melhor do que aqui na Terra. Tudo é possível, gente, tudo é possível. E vamos, gente, vamos viajando aí na ciência. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos vocês, desejando uma ótima semana, eu e o Tom, né? Então, gente, fiquem na paz aí, tudo de bom para vocês.
Não esqueçam de dar o like, ajuda eu e Tom aqui, gente. Tá bom? Agradeço demais. Muito obrigada aí pela atenção, pela boa energia de vocês todos. Tudo de bom para vocês. Muitas graças. E hasta luego. Tchau, gente.